Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida e que o Espírito Santo nos conduza no aprendizado da palavra do nosso Deus. Hoje, irmãos, nós continuaremos com o estudo do Salmo 139 e hoje falaremos do versículo 13 ao versículo de número 18. E nós, primeiramente, faremos a leitura desse trecho, desse salmo, que nos diz assim: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Eu lembro de uma história que um amigo me contou, que esse amigo trabalha em um laboratório, e um dia um colega de trabalho chegou para ele e disse: Acabei de ver algo extraordinário. Estou todo arrepiado. Não consigo acreditar no que eu vi. E ele continuou dizendo: Eu estava analisando o interior do útero de uma mulher grávida e estava observando o feto, quando de repente e do nada os seus olhos se formaram. Ele viu o momento exato da formação dos olhos no feto. Aquele rapaz, ele falou para o meu amigo: por um instante eu quase acreditei em Deus. Na verdade, aquele homem, ele era um ateu, não acreditava em Deus, nas obras de Deus, nos feitos de Deus. Mas ele viu algo tão extraordinário que a sua fé na descrença quase foi abalada. É claro que não vamos falar hoje sobre aqueles que são ateus, eu não quero entrar nos detalhes da fé ou da falta de fé deste homem, mas eu quero falar de quantas vezes nós vemos algo extraordinário no nosso dia a dia. Quantas vezes nós olhamos para o nosso redor e vemos as maravilhas que Deus criou, que Deus formou, e também nos maravilhamos. Nós, diferente daqueles que são ímpios, nós glorificamos a Deus por tudo aquilo que foi criado. Estava há pouco tempo andando pelo caminho e vi um ipê florido e o sol iluminando aquele ipê, ele até brilhava. Por quê? E naquele momento eu exclamei: Deus seja louvado. Por quê? Porque nós conseguimos observar a ação de Deus nas coisas que foram criadas. Nós vemos a mão de Deus agindo em todas as coisas. E o salmista aqui, do Salmo 139, o capítulo 13 até o 18, ele relata justamente sobre a ação de Deus, sobre a criação de Deus. Como Deus criou todas as coisas. E ele fala que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste.
Todas as coisas foram feitas de uma maneira assombrosa. Quando nós pensamos e vemos a grandiosidade do poder de Deus, da ação de Deus, não há como não nos prostrarmos reverentemente diante do poder criador do nosso Deus. Foi isso que o salmista fez. Ele começa falando a respeito da criação do seu próprio ser. Ele fala como Deus o criou dentro do ventre de sua mãe. E como que nós somos criados no ventre da nossa mãe. Foi Deus quem estava ali cuidando, direcionando, realizando. Nós não somos feitos pelo acaso. Nós somos feitos porque Deus assim determinou. O salmista fala que Deus nos conheceu antes de sermos formados, antes de sermos criados. Deus nos fez, Ele nos conheceu, Ele sabe o que somos, como somos e por que somos da maneira que somos. E ele diz, tu me teceste, e aqui no tecer é como se fosse um costurar, Deus costurando-nos, Deus conduzindo, Deus fazendo todas as coisas, formando-nos de uma maneira assombrosamente maravilhosa. E ele começa a falar sobre, de uma maneira particular, da nossa criação, da formação do ser, e principalmente dele, né? O salmista falando de como Deus o criou. E depois ele coloca a respeito da criação geral, ele fala assim no verso 14, as tuas obras são admiráveis. E não mais a criação dele, mas toda a criação. O salmista ele estava contemplando a sua formação, depois ele fala, não só eu fui criado de uma maneira maravilhosa, mas todas as coisas, toda a criação. E quando nós olhamos lá em Gênesis, nós vemos Deus criando tudo pelo poder da sua palavra. Deus diz, haja e ouve. Nós vemos lá em Colossenses falando que Jesus Cristo também, todas as coisas foram criadas por meio dele. Como é maravilhoso nós observarmos a criação de Deus e glorificarmos a Deus pelo seu poder. O salmista, ele falou até agora sobre a onipresença de Deus, ele falou da onisciência de Deus nos versículos anteriores, e agora ele fala da criação de Deus. E como esse Deus, ele é poderoso para criar. É um Deus todo-poderoso, um Deus onipotente, que faz algo inimaginável, algo impossível para o ser humano, algo que ninguém pode fazer. Ele dá a vida, ele conduz-nos. É interessante que os cientistas hoje, eles podem pegar um grão de feijão e separar todos os elementos daquele feijão, de como ele foi constituído. Mas se eles juntarem tudo num comprimido e plantar, aquilo ali nunca vai virar um feijão. Nunca vai dar um pezinho de feijão. Mas quem faz isso é Deus. Deus faz. Deus dá vida. E todas as suas obras são maravilhosas. E tudo que Deus faz é glorioso. Lá no verso do número 16, fala assim, que Deus ele nos criou com o seu eterno poder, com todo o seu poder, e ele fala o seguinte, não só nos criou, mas olha só, ele conduz a nossa vida antes mesmo de nós vivermos. Ele dirigiu todo o nosso ser, e ele diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Deus não só nos formou, mas como também já escreveu a nossa história, como já determinou aquilo que nós iríamos viver, passar, sentir.
É o Deus que nós devemos estar junto. É o Deus que é o dono da história, que conduz a história, que conduz a vida, que guia com o seu poder todas as coisas. É um Deus da providência, que faz com que todas as coisas ocorram segundo o querer da sua santa e bendita vontade. E é esse Deus que o salmista depois ele diz: que preciosos para mim são os teus pensamentos. E no verso 18 fala: se os contasses, jamais chegaria ao fim. Por quê? Porque tudo aquilo que Deus pensa em favor dos seus filhos, dos seus justos, ele cumpre. E quantas vezes nós vemos Deus agindo em nosso favor? A Deus agindo para cuidar de nós. Nós que somos seus filhos, nós sentimos isso. O mundo talvez não sinta. Talvez o mundo diga que aquilo que acontece na nossa vida é sorte. Ou até mesmo aquilo que nós muitas vezes não reclamamos, porque não aconteceu da maneira como nós queríamos. Mas nós não reclamamos e nos mantemos confiantes em Deus. O mundo diz: você está louco. Dizem que nem a mulher de Jó, quando as coisas não estavam acontecendo como ele queria, a mulher de Jó diz: amaldiçoe-se teu Deus e morre. É isso que o mundo às vezes nos diz. Mas nós cremos no Deus Criador, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que providencia todo o bem para os seus filhos e no Deus que pensa em cuidar, guardar, fortalecer a todos o que o amam. E que Deus esteja nos abençoando e que nós possamos amar e maravilhar-nos com os poderosos feitos do nosso Deus. Vamos orar neste momento. Santo e eterno Deus, louvamos o teu nome, porque tu és um Deus grande, santo, poderoso. Te louvamos, Senhor, porque tu nos criaste e tu criaste tudo que está ao nosso redor. E tu sustenta todas as coisas com o poder das tuas mãos. Que nós, Senhor, possamos ver na tua criação a tua glória, o teu poder, e nos alegrarmos por sermos os teus filhos e pelo Senhor ser o nosso Deus. Esta é a oração que nós fazemos. No nome santo do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.